E aí, galerinha? Pois bem, então, quando nós estudamos as aparições de Deus no Antigo Testamento, especialmente aquelas que surge o chamado anjo do Senhor, nós percebemos algo muito interessante. Esse anjo não é um anjo comum, uma criatura, pois ele fala como Deus, age como Deus, recebe adoração que um anjo não pode receber. E muitas vezes o próprio texto o identifica como sendo o Senhor. A tradição cristã, esse personagem é interpretado como uma manifestação pré-encarnada de Cristo. O Filho o eterno, a palavra, o verbo, o logos. Ou seja, antes de nascer de Maria, Cristo aparecia de maneira temporária, assumindo formas humanas ou celestiais, conforme o propósito de Deus. Nós vemos isso com Abraão, quando o anjo do Senhor diz: Agora sei que você teme a Deus, porque não me negaste, não me negou o teu único filho. Então ele fala em terceira pessoa, depois primeira pessoa. Ora, Abraão estava oferecendo Isaac a Deus naquele contexto, mas quem fala é o anjo. Isso não cabe na categoria de anjo criado. Vemos isso também quando Josué encontra o príncipe do exército do céu, do Senhor, e Josué se prostra, e esse ser não o impede que seja adorado demais. Ele manda que Josué tire as sandálias porque o lugar ali é santo. Exatamente como Deus disse a Moisés lá na sarça. E vemos isso quando Abraão recebe 3 visitantes. 2 descem lá para Sodoma e Gomorra como anjos, ali anjos, e um permanece com Abraão. Esse é Jesus, sendo chamado diretamente de o Senhor. O Antigo Testamento está repleto dessas manifestações, portanto. Mas surge a pergunta, depois da encarnação, depois que Cristo, então, ele assume um corpo humano e após a ressurreição recebe um corpo glorificado, ele poderia voltar a aparecer como um anjo? Poderia assumir novamente aquela forma pré-encarnada? E essa é uma pergunta excelente, profunda e que precisa ser respondida com cautela e com cuidado. Do ponto de vista do poder, Cristo pode tudo, ele é Deus. Mas do ponto de vista do plano divino, da revelação bíblica e da natureza da encarnação, a resposta é não. Ele não faz isso e não fará mais. E por quê? Porque a encarnação não foi um episódio temporário, não foi uma roupagem, uma roupa que o filho assumiu por um tempo e depois ele descarta. A encarnação é um estado eterno, para você ver como Deus levou a sério. Depois que o Filho de Deus se fez homem, ele permanece homem e para sempre vai permanecer homem. Isso é tão, mas tão sério, tão absoluto que Paulo, depois da ressurreição, depois da ascensão, depois de Cristo já estar glorificado, ele vai dizer lá em Timóteos que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Ele continua homem, não voltou ao estado pré-encarnado, não devolveu, não descartou sua humanidade. Não, ele assumiu completamente, eternamente a humanidade. Então, por mais que Jesus possa, em termos absolutos de poder, assumir outras formas, o que importa aqui é: isso não faz parte da economia da salvação, do plano definido por Deus. Cristo aparece no Novo Testamento, sempre em forma humana glorificada, aos discípulos. Ele aparece como homem, a Tomé como homem, a João no Apocalipse como homem glorificado, brilhante, majestoso, resplandecente, mas ainda reconhecido, não subitamente. Ele não foi reconhecido subitamente,
mas Jesus foi reconhecido. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele sempre aparece como homem, nunca como anjo. Agora, isso nos leva a uma outra questão igualmente preponderante. E nós? Nós que seremos ressuscitados à semelhança de Cristo. O corpo glorificado poderá aparecer como anjo? Nós teremos aquela aparência angélica? Aqui é preponderante entender a distinção bíblica. Humanos não se tornam anjos. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso. E anjos não se tornam humanos. Anjos são uma categoria de seres espirituais. Humanos são totalmente outra categoria de seres. Mesmo glorificado, nós permaneceremos seres humanos. Não nos tornaremos anjos, não herdaremos a forma angélica. Não vamos mudar aqui que está a questão de espécie espiritual. É por isso que Jesus diz em Lucas que na ressurreição seremos como os anjos, mas não diz que nos tornaremos, nos transformaremos em anjos. O como ali é no sentido de imortalidade, de perfeição, de ausência de casamento no contexto, e não no sentido de essência. Agora, é claro que o corpo glorificado tem capacidades muito superiores ao corpo atual. Jesus apareceu em lugares fechados, ascende aos céus e envolvido em glória, em poder. Isso mostra que o corpo glorioso possui um modelo de presença mais flexível, mais pleno. Então nós provavelmente teremos modos diferentes de manifestação. Podemos ter brilho, resplendor, glória. Isso nos faz parecer, de certo modo, um pouco com os anjos nesse sentido, mas não nas transformações de anjos que eles tomam formas ou eles se materializam em outros seres, formas, né? Isso não. O que fica claro biblicamente é que a forma final do ser humano não é angélica, é humana, humana glorificada. E como nós sabemos disso? Porque Cristo é o padrão. Ele é chamado de o último Adão, as primícias dos que dormem, a imagem do homem ressuscitado. Ele é um modelo de como nós seremos. E como ele é? Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Homem. E para sempre ele vai permanecer, na verdade, homem glorificado. Para todo sempre, para toda a eternidade. Portanto, nós também seremos humanos glorificados e não anjos. Então, para resumir, galerinha, antes da encarnação, Cristo ele apareceu como anjo, sim. Depois da encarnação, ele nunca mais faz isso, porque sua humanidade é eterna. Ele aparece sempre como homem glorificado. E quanto a nós também não assumiremos forma angélica. Teremos sim capacidades gloriosas, velocidades semelhantes às dos anjos, intelecto já é diferente, mas permaneceremos humanos. A forma final do ser humano é a forma do próprio Cristo ressuscitado e glorificado. Essa visão honra a encarnação, honra o plano de Deus e nos coloca diante da beleza da nossa própria vindoura, futura glorificação. Cristo não apenas salva, ele é o modelo de que nós seremos. E isso é muito mais elevado do que qualquer forma angelical, ao meu ver. E Paulo, eu finalizo com com essa frase, Paulo vai dizer, Jesus nos enriqueceu com a sua pobreza.